E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática. Hoje irei falar um pouquinho mais sobre gráficos de uma função, uma aula bem importante para dar continuidade para o nosso curso de funções. Se você gostar, não esqueça de clicar lá falando que gostou ou faça um comentário. A aula de hoje é bem curta e aproveitem, porque eu tô aqui para te ajudar. Bora lá comigo! Vamos lá, gente, olha só, a aula de hoje é bem tranquila e bem rápida. O nosso grande objetivo hoje, no final dessa aula, é perceber, olhando para o gráfico, se aquele gráfico é ou não uma função, ok? Vamos lá comigo, vem cá. Eu coloquei aqui uma reta, um gráfico qualquer, tá? E essa reta ela é gerada através de infinitos pontos, ok? Esses pontos vêm da onde? Bom, na verdade eu tenho um conjunto de partida, um conjunto de chegada. Através de uma lei que eu chamo de função, eu relaciono todas as minhas partidas com alguma chegada, ok? Então, as minhas chegadas dependem da minha partida nessa relação de A em B, ou nessa função de A em B. E para ser função, olha só, vou colocar aqui, tá? Uma função de A em B, olha o movimento de informações, onde a informação de chegada está em função da informação de partida. Por isso eu tenho movimento, ok? Perfeito. Na hora que surge isso, começam a ser gerados pares ordenados. Minha informação de partida, minha informação de chegada, ok? E esses pares ordenados, na hora que eu quero representar no plano cartesiano, eu represento através de pontos. Então, por exemplo, um ponto qualquer aqui, ó, do meu gráfico, é minha informação de partida, justamente relacionado com a minha informação de chegada. E aí eu tenho um par ordenado, perfeito, né? Informação de partida que eu chamo de domínio, a informação de chegada que eu chamo de imagem. A gente já viu isso nas outras aulas. Perfeito, até aí tranquilo. O fato é o seguinte, é que para todas as minhas partidas, elas precisam ter uma única correspondência, uma única chegada para cada uma delas. Então eu não posso ter uma partida com várias chegadas. Essa partida ela precisa ter uma única chegada, ok? A gente já viu isso também. Então eu percebo que na hora que os pontos são gerados aqui, eu tenho que perceber que esse ponto ele é gerado por uma partida e essa partida tem uma chegada. Nessa mesma partida aqui, eu não posso ter mais uma chegada. Então é essa a definição para o gráfico ser uma função, ok? Professor, me dá um contra-exemplo para a gente perceber isso. Eu já vou dar, olha só. Será que todos os meus gráficos são funções? Não, não são funções. Para ser função, eu preciso respeitar a definição de uma função. Então veja bem, olha o contra-exemplo aqui. Esse gráfico aqui, por exemplo, esse gráfico não é uma função. Por que ele não é uma função? Porque, veja bem, se eu partir do 1, por exemplo, eu chego nesse ponto aqui. Esse ponto tem abscissa 1 e ordenada 1, tá aqui. Então, da minha partida 1, eu tenho uma chegada 1. Na hora que eu parto do 1 também, você vê que ele tem uma chegada menos 3 aqui também. Então, 1 tem uma chegada menos 3. E na hora que eu parto do 1, eu ainda tenho uma outra chegada aqui, que é uma chegada 4. Olha só. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, dois diagramas. Estão aqui os meus dois diagramas. Na hora que eu parto do número 1, eu tenho chegada menos 3, eu tenho chegada 1 e eu tenho chegada 4.
Eu não posso, isso não pode acontecer numa função. Da mesma partida eu não posso ter várias chegadas. Eu só posso ter uma única chegada para ser função. Então eu tenho aqui que essa ideia, esse gráfico aqui, ele não é função. Por que ele não é função? Porque para uma única partida eu tenho várias chegadas, ou seja, da minha partida ele chega em vários, ele gera vários pontos no meu gráfico. Isso eu não posso ter, né? Um jeito bem tranquilo e bem fácil da gente perceber se esse gráfico é ou não uma função é esse daqui, ó. Veja bem. Se eu traçar retas paralelas aqui ao meu eixo Y, veja bem, hein? Retas paralelas ao meu eixo Y, traçando aqui, traçando aqui, tá aqui, ó, esse daqui já deu. Eu percebo muito mais rapidamente que se essas retas paralelas ao meu eixo Y, meu eixo das ordenadas, tá? Se essas retas paralelas elas tocarem mais de uma vez no meu gráfico, é porque necessariamente aquela partida, essa partida aqui, ela vai ter várias chegadas. Então eu consigo, de uma maneira muito simples e muito rápida, colocar retas, simular retas paralelas ao meu eixo Y e verificar se alguma dessas retas paralelas tocam mais de uma vez o meu gráfico. Se tocar apenas uma vez o meu gráfico, é função. Se tocar mais de uma vez o meu gráfico, não é função. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente poder identificar se é ou não uma função. Então veja bem, para ser função, eu preciso respeitar a definição de função, onde uma partida tem apenas uma única chegada, ok? Simples, vamos lá. Bom, gente, olha só, eu coloquei aqui 6 exemplos para a gente identificar se é ou não uma função, tá? Bom, aqui eu já consigo perceber de uma maneira muito simples, olha só. Eu vou usar essa minha técnica de retas aqui, ó, retas paralelas ao meu eixo Y. Então aqui, vou colocar algumas delas só, né? Ó, veja bem, eu tenho partidas aqui que tocam apenas uma vez o meu gráfico, ok? Então partiu desse número aqui no eixo dos abscissas, ele tocou aqui, partiu desse ele tocou aqui, partiu desse ele tocou aqui, e partiu desse ele tocou aqui. Ele não toca mais de uma vez o meu gráfico. Então esse gráfico aqui, ele é uma função, ok? Olha só esse outro aqui, ó. Ó, vou colocar retas paralelas aqui, ó. E você vai perceber que o meu gráfico ele é tocado uma vez só pelas retas paralelas, né? Então eu não tenho nunca aqui nesse gráfico eu tenho uma partida com mais de uma chegada, ok? O que é diferente desse gráfico aqui, ó? Olha só. Aqui eu já consigo visualizar que para cada partida eu tenho mais de uma chegada, tá vendo? Ó? Na hora que eu parto desse número aqui, que é o número 1, praticamente, ele tem chegada aqui, tem chegada aqui. Então ele tocando duas vezes no meu gráfico, é porque ele a mesma partida gera duas chegadas e isso não pode acontecer. Então isso daqui não é uma função. Isso daqui é uma função, esse daqui não é uma função. Olha só esse cara aqui, ó. Agora ficou fácil, né? Colocando retas paralelas aqui, eu já percebo que esse gráfico também não é uma função. Ele toca duas vezes o meu gráfico, essas retas paralelas, simulando, ou dá para a gente pensar que a mesma partida tem mais de uma chegada. A mesma coisa acontece, e aqui eu vou colocar que não é uma função, e a mesma coisa acontece nesse gráfico aqui, ó. Tá aqui. A mesma partida geram chegadas opostas, né? Então, perfeito. Professor, e esse gráfico aqui, uma reta paralela ao meu eixo X, é ou não uma função? Tem que seguir a definição de função. Se você conseguir seguir a definição de função, dá para bater que é uma função. Olha só.
Vou colocar minhas retas paralelas aqui, ó. Em nenhum momento essas retas tocam duas vezes no meu gráfico, só tocam uma vez no meu gráfico. Então eu percebo que para cada partida eu tenho apenas uma única, eu tenho uma única chegada. Ou seja, não importa que das infinitas partidas que eu tenha, estejam chegando no mesmo lugar. Ok? Isso não importa. O mais importante é que de uma partida eu não chego em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Então essas retas paralelas ao eixo Y, elas me ajudam muito a reconhecer se é ou não uma função. Ok? Galerinha, aula muito importante, muito rápida, muito tranquila a respeito de gráficos de uma função. A gente vai continuar ainda falando sobre funções na próxima semana. E eu peço que, se você gostou, fale que gostou aí. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, porque toda semana eu posto um novo vídeo falando sobre um novo tema. Porque eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima aula.